Vamos, graça e paz. Amém? Eu queria meditar com vocês em 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo número 13. Tem uma Bíblia aqui. Sempre quando temos oportunidade, nesses últimos tempos, temos meditado um pouquinho sobre 1 Reis, assim, nas quartas-feiras, sempre que eu posso. A partir do versículo 13, meus irmãos, até o verso número 25. Aproveitando que temos a exposição do texto, eu vou pedir para os irmãos me ajudarem na leitura, tá bom? Vou ler os versos ímpares, peço que vocês leiam os versos pares, pode ser? Diz assim, palavra do Senhor. Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, disse ela, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Disse, pois ele, bem sabes que o reino era meu. Todo Israel esperava que eu reinasse. Ainda que o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, pois não te recusará que me dê por mulher Abisag, sunamita. Foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhe com Adonias. O rei se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela, então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua mão direita. Disse ela, desse Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse a sua dona, por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de sorte que morreu. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite, pelas orações que o Senhor tem recebido nos céus, por esse caminho que o Senhor mesmo preparou para nós. Obrigado porque, como foi dito aqui, mesmo não sabendo orar como convém, o Senhor corrige as nossas orações. O Senhor é perfeito e aperfeiçoa, Senhor, as nossas preces. Nós bendizemos por isso. É também, Senhor, por meio do Teu Espírito, que os nossos ouvidos são abertos e o nosso coração quebrantado. Estamos cientes de que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Mas se o Senhor agir, algo novo pode surgir em nossos corações. Essa é a nossa súplica, esse é o nosso clamor a Deus. Fala conosco, apesar de nós, e porque precisamos ouvir a Tua voz. Amém. Graças a Deus. Eu não sei se você era muito de assistir desenhos, eu estou falando mais para o pessoal da década de 80, viu, Karen? Deixa eu ver quem é antes da década de 80 que assistia desenhos. Heitor e Timóteo, né? Os demais devem se familiarizar com alguns desenhos da época. E um deles se chamava Pink Cérebro. A chamada dele, no começo do desenho, dizia assim, o que vamos fazer esta noite, cérebro? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink.
tentar conquistar o mundo. Esse era o propósito de Cérebro, tentar conquistar o mundo. E ele tentava de várias formas, tinham várias investidas, todas elas eram frustrantes, porque ele nunca conseguia executar o seu plano. A canção a trilha sonora desse desenho dizia assim: o Pink e o Cérebro, um é o gênio, aliás, um é um gênio, o outro um imbecil, não cansam de tentar o mundo dominar. É o Pink e o Cérebro e o Pink. No final da noite começa um novo plano. Eles vão pensar em tudo, até o dia clarear. O Pink e o Cérebro, eles fazem tudo na escuridão. Não é fácil de explicar, nem de compreender. O Pink e o Cérebro e o Pink. Mas será que esse é só um desenho, irmãos? Você já tentou conquistar o mundo? Você já traçou planos mirabolantes durante a noite? Eu vou conquistar o mundo. Vou conquistar o mundo para mim. É certo que o cristianismo tem um quê de conquista. Nós vivemos à sombra daquele que conquistou o reino por nós. E nós continuamos a conquistar esse reino que ele nos deu. Foi assim que aconteceu, não foi? Nesse final de semana nós falamos sobre conferência de missões. E o que é conferência de missões, senão continuar a missão de um rei que já começou o seu vasto e amplo domínio. Mas vocês sabem, nós sabemos que o nosso coração, ele milita contra as coisas do Espírito muitas vezes. E o homem natural, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Tentar conquistar o mundo. Como a gente faz isso? De maneira pecaminosa. Adonias, aqui é um dos personagens negativos dessa história. Ele é um dos filhos de Davi. Não era o filho mais velho, ele não era o herdeiro do trono. O herdeiro do trono era Salomão. Mas durante um momento, sobretudo no final do reinado de Davi, quando esse homem já estava cansado dos seus dias, ele viu uma oportunidade para usurpar o reino de seu pai. E aí começa-se ali no capítulo 1, toda essa tentativa de conquista. Ele junta um povo, faz uma festa. Ele era uma pessoa concatenada, era uma pessoa que tinha uma boa relação política, ele tinha uma lábia que conquistava assim adeptos, conseguiu realmente um número de seguidores. No entanto, esse seu plano foi frustrado, porque quem tenta contra o reino de Deus certamente será frustrado, porque o reino pertence ao Senhor. E depois você pode dar uma lida até no capítulo 1, você vai compreender melhor essa história. O final do capítulo 1 é concedido a Adonias depois que Salomão, ele de fato, ele é elevado ao trono. Adonias teme por sua vida, ele vai ao templo, ele vai ao altar, ele pega na ponta dos chifres, ali numa tentativa de escapar da ira de Salomão. Salomão, num momento, concede misericórdia, dizendo assim: ele vai para sua casa, e se você fizer o que é bom, se você trilhar o caminho da justiça, você será poupado. Parece que durante um tempo ainda ele conseguiu êxito. No entanto, ele continuava com o mesmo plano, era noite, era Cérebro. Ele era tolo, parecia um gênio. Adonias era um imbecil, procurando sua própria glória. Esse texto ele fala de maneira muito sucinta sobre esse projeto de poder de Adonias. É um ressurgimento de um projeto de poder, a gente pode pensar. Por quê? Porque, ora, parecia que ele tinha desistido dessa ideia de se tornar rei, mas era só uma aparência. No coração de Adonias, ele tinha ainda o mesmo propósito. Sabe aquela coisa assim, você dá um tempo porque, na verdade, você não tem oportunidade. Mas se você tivesse a oportunidade, você tentaria conquistar o mundo da maneira mais sutil e perversa. Adonias aqui, ele estava na lista negra dada pelo rei Davi. Antes do rei Davi morrer, ele chamou Salomão e disse assim: Salomão, seja homem, e ser homem é temer ao Senhor. E ele deu uma lista negra. Nessa lista negra continha 4 nomes, inclusive o de Adonias. Tinha o Abiatar, Joabe e Simei, que Davi disse: você vai precisar eliminar
esses homens, porque eles têm todo um histórico de traição, e Davi estava ali preocupado com o futuro do reino. Veja, Davi estava morrendo, mas o seu coração estava no reino. Então, para que o reino tivesse essa estabilidade, e ora, os planos de Deus fossem cumpridos ali na história de Israel, era necessário que esses homens fossem afastados do reino. E Adonias vai ser o primeiro da lista. É claro que Salomão, ele não vai assim como um caça às bruxas e fica de olho em Adonias, ele coloca vigilantes em Adonias. Não, nem precisa, porque o Adonias ele é tão tolo que ele deixa um rastro por onde ele passa, de alguém que quer usurpar o reino e o trono do Senhor. Veja, e o que é que acontece? Ele busca Batseba, que é a mãe de Salomão, e ele é o tipo de pessoa perversa que vasculha sua rede de contatos só para ver quem poderá ser útil ao seu projeto de poder. Ele é alguém que usa as pessoas, e é tão triste, como ele tinha feito com Abiatar, com Joabe, com Simei. Por quê? Porque ele reúne um povo para tentar alcançar o trono. Então ele já sabia, esse era o modus operandi de Adonias. E aí vem uma pergunta, irmãos, olhem para mim. Será que nós nos lembramos das pessoas só quando nós temos algum interesse? Ou será que crente não é interesseiro? Por ora, o nosso coração ainda aqui e ali, ele se mancha, né? Manchado pelo pecado. Mas o Espírito, o Evangelho nos mostra algo diferente. Nos diz que nós devemos nos aproximar das pessoas não com interesse nelas, não com interesse de tirar algo delas, mas de ajudá-las. Esse é o espírito do Evangelho, né? Se aproximar para abençoar. Adonias tem umas características estranhas aqui. Eu queria que a gente não se assemelhasse a ele, mas é quase impossível, como somos filhos de Adão ainda nesse caminho de santificação. Mas Adonias é um cara ressentido, porque ele vai em busca de Batseba, e ele diz no verso 15 o seguinte: Adonias, ele diz assim: bem sabe que o reino era meu. Você sabe que o reino era meu, não sabe? Não, o reino não era de Adonias, o reino era de Salomão. Mas você sabe aquela pessoa que pelo muito falar, sabe aquela mentira contada 1000 vezes que se torna uma verdade? Adonias estava aqui e na verdade, entendam, parece que essa era uma verdade para ele. Era uma verdade para ele. Ele tinha aquele projeto no seu coração de dizer: esse reino era meu. Eu era o mais habilitado, eu era o mais capacitado, eu era o mais velho que Salomão. Ou enfim, tantas coisas no nosso coração pode emendar para tentar chegar ao poder. Na verdade, aqui ele tem uma sede de poder e sexo. Porque para completar o tripé falta o quê? Dinheiro, né? Dinheiro, poder e sexo. Mas só como ele já tinha dinheiro, agora tem esses dois abismos para ele. O que é que ele quer? Ele é uma pessoa manipuladora. Ele havia contaminado seu coração. Muito embora sua vida tivesse sido poupada, ele continuava com o mesmo projeto de poder. No verso 15 ainda, quando ele diz assim: o Senhor deu a Salomão. Parece, mas o Senhor o deu a Salomão. O reino era meu, mas o Senhor deu. Parece que é alguém que está entendendo o projeto do Senhor, mas não é. Sabe o que é aqui? Ele está disposto a mudar o seu discurso para alcançar o seu objetivo. Me parece ser essa a verdade mais contundente aqui nesse texto. Ele tem a impressão que o reino era dele, mas porque ele queria o favor de Batseba, ele foi com um discurso meio que piedoso para tentar conquistar o seu favor. Ele é uma pessoa manipuladora. O Senhor o deu a Salomão. Adonias também é um coitadista. O que é um coitadista? Quando a gente fica sempre na defensiva, né? Somos vítimas, é o vitimismo. Ele diz assim: só um pedido te faço, não me rejeite. É só uma coisa. Você pode fazer isso por mim? Vai lá, nunca te pedi nada. É só uma coisinha, vai lá, conta, chega lá até o rei. Ele sabia que o caminho mais perto para se chegar até Salomão seria por vias da rainha mãe, que era Batseba. E você sabe, a mãe quando pede, né, diz assim: não, vou mandar a mãe, porque ela tem todo um jeito e o filho vai se quebrantar e ele vai ter uma chance de alcançar esse favor. Ela vai ter uma chance de alcançar esse favor para mim. Adonias é um insensato também, porque qual é o pedido, gente?
Me dê por mulher Abisag, sunamita. Sabe quem é Abisag? Ela aparece no início do capítulo 1 aqui. Ela era uma espécie de cuidadora para Davi no final dos seus dias, né? Era um cobertor humano. Era aquela que dormia com Davi. O texto vai dizer que eles não se deitaram, né? Eles não tiveram nenhuma intimidade. Mas, o que é que ele está querendo? Diz que a sunamita era uma mulher muito bonita. E um dos pontos que a gente pode imaginar dentro da história é o seguinte: naqueles dias, ter relações sexuais com as mulheres do rei era uma forma de reivindicar o trono. Vocês lembram o que aconteceu com Salomão, com Absalão, que era outro filho de Davi? Ele quis o quê? Deitar com as concubinas do rei. E aquilo era o quê? Uma tentativa de usurpar o trono do rei. Havia todo um planejamento no coração dele. Ele não somente queria a mulher, mas ele queria o reino inteiro. Tudo isso ocorreu com Adonias, porque ele não soube lidar com um projeto frustrado. E como é que a gente reage quando os nossos projetos são frustrados? Não, eu merecia alguma coisa, não é possível. Sou uma pessoa tão fiel, eu merecia alguma coisa. Então, num momento na vida dele, ele se viu frustrado porque ele imaginava alcançar o trono e não conseguiu. Mas ele olhou assim, não, mas pelo menos alguma coisa eu consigo disso aqui. Ele não desistiu, ele não se humilhou por completo. Irmão, sabe que o nosso problema às vezes não é a humilhação? A gente não está disposto a se humilhar por completo. Se humilha logo de uma vez, desiste logo dos seus planos de uma vez, se entrega logo aos planos do Senhor de uma vez. Ele deveria estar feliz pelo fato de ele não ter sido morto e pelo fato de Salomão estar assentado no trono, e aquele era um sinal de que a bênção de Deus estaria sobre Israel. E se a bênção de Deus estivesse sobre Israel, estaria sobre a sua vida também. É o contentamento em Cristo Jesus, né? Que deve mudar a nossa vida, que faz a gente desistir dos nossos projetos que são tão frustrantes e tão tímidos, irmãos, se nós o compararmos aos planos, ao reino de Deus, à glória de Deus, à justiça do Senhor. Sempre vale a pena, né? Abrirmos pão, né? Sabe que o pastor está com fome. Abrirmos mão dos nossos planos e abraçar o reino. Há um ressurgimento de um projeto de poder, e esse projeto ele chega à sua falência completa. É difícil a gente compreender por que Batseba se rendeu ao pedido de Adonias, porque ela escuta e ela promete levar adiante o seu pedido. Ela não demonstra muita emoção, nem muito partidarismo, não faz uma defesa de Adonias, mas é algo tanto quanto difícil. Então a gente vai no caminho da especulação aqui. Mas, por exemplo, ela pode ter sido ingênua. Eu estou falando, irmãos, isso porque no verso 19 diz assim: foi, pois, Batseba ter com o rei Salomão para falar-lhes por Adonias. Então é um momento da narrativa no qual ela já tinha recebido esse pedido, ela acata e leva até ao rei, né? Pode ter sido ingenuidade? Eu acho que Adonias mudou. É sempre esse o pensamento da gente. Aliás, irmãos, deve ser esse o nosso pensamento. Às vezes nós somos breves para imaginar coisas das pessoas, sempre no sentido negativo, né? Mas quem sabe aqui Salomão, Batseba olhando para Adonias e diz assim: ele mudou. Ele não é mais aquele menino, ele, né, tentou usurpar o trono, mas ele sofreu e tal, ele é outra pessoa. Deve ser. Há uma licença para a ingenuidade na vida cristã que é interessante e que é importante. É terrível quando nós, talvez calejados por essa vida e talvez por decepções que nós temos passado em algum momento, olharmos para as pessoas sempre com aquele ar de não, sempre com a desconfiança. Essa pessoa não vai mudar, essa pessoa não mudou. Ora, meus irmãos, se Deus, em Cristo Jesus, foi capaz de nos mudar, Ele pode mudar qualquer pessoa, não é não? Se Ele mudou seu coração, Ele pode mudar qualquer um. Pode ter sido ingenuidade, ou ela deixou-se levar pela insistência. O texto não parece dizer isso, parece que ele falou e ela acatou, né? Mas quem sabe tem havido aqui uma insistência, ou ela não quis dizer não. Vocês são fáceis de dizer não? Eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas, né? É sempre sim,
E a gente vai se policiando, porque às vezes é importante nós dizermos não. Às vezes a gente vai, né? Não, eu estou sem jeito de dizer não, a pessoa vai e acata, né? Será que foi isso com Batseba? Ou então, quem sabe ela tinha se sensibilizado com aquela história romântica, é um romance. Meu Deus, que romance lindo! Né? Ele se apaixonou pela concubina do rei, então vale a pena. Então eu vou até escrever um livro desse romance, é uma coisa boa, então eu vou levar adiante, vale a pena. Será que foi isso? O fato é que a gente pode imaginar que Batseba, ela de alguma forma não compreendeu o que estava acontecendo nesse jogo de poder. Adonias queria legitimar seu direito ao trono e usou Batseba como atalho. E usar pessoas como atalho é terrível. Nós usamos pessoas como atalho na nossa vida sentimental. A gente às vezes se relaciona com alguém não porque a gente ama esse alguém, é porque a gente se ama. Veja como isso é sério. Né? Às vezes a gente usa pessoas porque é um caminho mais fácil para chegar ao poder. É o caminho mais fácil para conquistar a fama. Meus irmãos, às vezes nós olhamos pessoas como se fossem degraus. Né? E como isso é sério? Adonias está aqui nos deixando esse péssimo exemplo, mas há graça para nós, amém? A graça, a misericórdia da parte do Senhor. E então, ele continua, eu não vou me alongar, mas ele diz assim, ele chega para a mãe e fica meio surpreso. Mãe, como é que a senhora vem pedir um negócio desse? A senhora não quer que eu dê logo o reino? Calma, Salomão, né? Diz, a senhora não quer que eu dê logo todo o reino para ele, para todos os outros que estão aí intentando contra o reino de Deus, o reino do meu pai? É isso que ele diz. No verso 25, pede também para ele o reino. E no verso 23, jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. É o tolo que morre pela boca. É o tolo que cava a sua própria cova. Será que Salomão não pensou em Adonias quando escreveu Provérbios? Quando fala em algum momento do tolo? Será? Salomão podia ter pensado em si mesmo, é verdade, também. Há uma sentença agora para ele, e ele vai morrer. Verso 25, enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Aqueles que buscam seu próprio reino têm um fim tão fatídico, não vale a pena, né? Mas quando é pela causa do reino, como vale a pena? Ainda que se morra, mas se for pelo rei, se for pela causa do rei, se for pelas missões do rei, se for pelo evangelho do rei, se for para a glória do rei, vale a pena. Vale a pena. Mas se não for, não vale. A gente pode estar servindo, e aqui eu penso em Batseba, a gente pode estar servindo a interesses de outro reino, mesmo de forma inconsciente. Matthew Henry, ele diz assim, o melhor amigo que nós temos no mundo não deve ter uma influência tão forte sobre nós a ponto de fazer com que pratiquemos algo errado, injusto ou insensato. É o limite da amizade, né? Até onde a gente caminha, até enquanto eu puder ser fiel ao meu rei. Eu repito, o melhor amigo que nós temos no mundo não deve ter influência tão forte sobre nós a ponto de fazer com que pratiquemos algo errado, injusto ou insensato. É a hora de dizer, ei rapaz, deixa disso, estou fora, eu não vou nessa, eu não abraço esse projeto. A sentença de Adonias, Philip Ryken, ele diz assim, Adonias não se satisfez com misericórdia. Lembra, eu falei rapidamente no começo da história, foi concedida a Adonias o quê? Misericórdia, mas ele não se satisfez, mas esperava e exigia algum tipo de compensação. Que tolice, né? Que tolice. Vamos para algumas aplicações finais aqui, irmãos. Falando sobre oração também. Muitas vezes nós não sabemos pedir o que convém, não é? Adonias podia ter pedido a Batseba voltar à presença de Salomão, ou então voluntariamente Batseba poderia ter ido a Salomão e ter dito, olha Adonias como está com o coração quebrantado, né? Como ele tem vivido diferente. Mas Adonias, ele se apropria desse contato com o rei
para despejar toda a sua insensatez. E a Bíblia diz que nós não sabemos interceder de forma correta, nem pela gente, nem pelos outros. Batseba que o diga. Ela foi pedir algo assim também que não era tão sábio, né, ao rei, que não era sábio de fato. Mas Cristo está à direita do Pai. E de lá ele faz o que, irmãos? Vocês sabem, ele intercede por quem? Por gente pior do que Adonias. Mas qual a diferença entre você e Adonias? Me diga. Qual a diferença entre nós e aquele usurpador? É porque a gente abraçou a misericórdia de Deus. Essa é a grande diferença. Quando é que a tolice chega ao fim? Quando a gente se arrepende. Quando a gente olha para Jesus. Quando a gente desiste desses planos de usurpar ou de buscar o nosso reino pelo nosso reino, a nossa felicidade pela nossa felicidade. Esse pedido de Adonias é insensato e mostra o oposto do primeiro pedido do novo rei de Israel. O que foi que Salomão pediu a Deus? Qual foi o primeiro pedido que ele pediu? Vocês lembram? Ele pediu o quê? Sabedoria. Quando podia ter pedido o quê? Poder, poderia ter pedido tantas coisas. O Senhor se agrada do coração de Salomão nesse momento da sua história, é verdade, porque ele pede sabedoria. Isso nos ensina, irmãos. Aqui tem um pedido de oração. Você pede por sabedoria, por discernimento ao Senhor. Dá-nos, ó Pai, discernimento. E para encerrar, você já deu graças a Deus por Ele conceder, ou melhor, por Ele não conceder todos os desejos do seu coração? Imagine só se Salomão tivesse concedido aqui esse pedido de Adonias. Seria no mínimo insensatez. Mas Deus, que é o Rei todo sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele protege o seu reino. E Ele glorifica o seu nome em todas as coisas. Cristo Jesus, como nosso Senhor, Ele nos ensina, irmãos, a orar como convém. Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele protege esse reino muito bem. Será que aqui ou ali a gente não está sujeito a ir pelo caminho da tolice? Eu já fui em alguns momentos, é triste, né? Mas há caminho de volta. Há sempre um caminho de perdão. Há sempre um caminho de restauração. Há sempre um caminho de graça para nós. Nosso fim não precisa terminar como o de Adonias, mas como crentes arrependidos, cheios da graça de Deus. Amém, meus irmãos? O que é que a gente faz essa noite? A gente não tenta conquistar o mundo, porque o mundo foi conquistado por Cristo e para Cristo. Mas nós podemos nos achegar perto dele e pedir perdão todas as vezes que nós queremos conquistar o mundo sem ele, para a nossa glória. Vamos orar agora por isso? Senhor nosso Deus, eu te louvo por tua palavra. Ela por si só já fala. Ela é maravilhosa, Senhor. Independentemente daquele que a transmite, Pai, o teu Espírito comunica de maneira clara, contundente, Senhor. Nós te bendizemos por essa verdade, por essa porção que nós precisamos ouvir sempre. Ó amado Deus, obrigado porque um dia o Senhor nos fez desistir das nossas tolices de buscar o nosso próprio reino. Mas o Senhor bem sabe que, diuturnamente, há aqui e ali, desejos e iniciativas do nosso coração, como ervas daninhas, ó Pai, que nascem no jardim. Por isso nós precisamos sempre do Evangelho. Por isso que nós precisamos sempre do Teu bom Espírito, para nos aquedar, para nos quebrantar, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo Teu reino que permanece. Nós te bendizemos, ó Pai, e nós te pedimos nessa noite, dá-nos um novo coração, Senhor. Um coração cheio de contentamento, meu Deus, por tudo que o Senhor é. Que o Senhor seja suficiente, Senhor. Sexo, poder, dinheiro ou qualquer outra coisa que brilha, Senhor, que tenta tirar o Teu lugar do nosso coração, meu Pai. Que fique, ó Pai, que seja crucificado, meu Deus, em nome de Jesus. Possamos viver para Ti.
e para a glória do Rei, porque essa é a vida que vale a pena, meu Deus. Nos livra da tolice e nos dá uma vida de sabedoria e temor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos?